Daí pessoal, começando então nossa aula de número 3. Hoje a gente vai trabalhar então a radiciação e a potenciação com os monômios, continuando as nossas operações com monômios. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail para o endereço que está na tela aí que eu respondo vocês o mais rápido possível, tá pessoal? Então, gente, a potenciação com monômios a gente faz da seguinte forma. Para elevar um monômio a uma potência, a gente eleva cada um dos seus fatores, cada um dos valores que a gente tem ali, a essa mesma potência. Então aqui a gente tem alguns exemplos, vamos começar aqui. A gente tem o primeiro monômio que é menos 7x ao quadrado. Menos 7x é o nosso monômio, onde menos 7 é o nosso coeficiente numérico e x a parte literal. E esses dois termos, esses dois fatores, eles estão elevados ao quadrado. Então a gente tem que elevar cada um deles. Eleva o coeficiente numérico ao quadrado e eleva a parte literal também ao quadrado. Dessa forma. Então, menos 7 vai ficar ao quadrado e o x também vai ficar ao quadrado. E lembrando que um número que está ao lado de uma letra aqui, ele está, na verdade, multiplicando esta letra. Então, aqui o sinal é de vezes entre os dois, tá bem? Bom, agora resolvendo, então, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Isso vai nos dar 49 positivo. E o x, que está ao quadrado, a gente vai trabalhar aquela potenciação com monômios, onde a gente vai multiplicar o fator que está aqui dentro, o expoente que está aqui dentro do parênteses, que é 1, o x está elevado a 1, ele sempre está elevado a 1, e a gente vai multiplicar ele pelo expoente que está aqui fora, que é o 2. Então é 1 vezes 2, o 1 do x aqui vezes o 2 do expoente que está fora do parênteses. Tá? Então é 1 vezes 2. E isso aí, na verdade, vai ser 49x ao quadrado, então. Tá? Vamos lá, um segundo exemplo. A gente tem aqui menos 3, x ao quadrado y. Esse é o nosso monômio. Coeficiente numérico menos 3, parte literal, x ao quadrado y. E tudo isso está elevado a 3. Então a gente tem que elevar todos esses três fatores a 3. Elevar o menos 3 a 3, elevar o x ao quadrado na 3 e elevar o y na 3. Da seguinte forma, menos 3 ao cubo, vezes x ao quadrado também ao cubo, vezes o y ao cubo. Agora, resolvendo cada uma das partes, menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai nos dar menos 27, então. Aqui o x ao quadrado que está elevado ao cubo, então eu repito o x ao quadrado, e multiplico essa potência, esse expoente que está dentro do parêntese aqui, esse 2 eu multiplico pelo de fora, pelo 3, então é 2 vezes 3, dessa forma. A mesma coisa a gente faz com o y. O expoente que tem no y aqui é o 1, ele não está aparecendo, mas é 1, eu vou multiplicar esse 1 pelo expoente de fora, que é o 3, dessa forma aqui. E agora, resolvendo então essas duas potências, esse 2 vezes 3 e 1 vezes 3 ali, vai ficar menos 27, x na 6, porque 2 vezes 3 dá 6, e y na 3, porque 1 vezes 3 dá 3. Mais um exemplo. Agora temos uma fração aqui, mas é o mesmo processo. É uma fração onde a gente tem um monômio na parte de cima, na parte do numerador, é menos 1 o coeficiente numérico desse monômio, e x na 4 é a parte literal desse monômio. Além disso, tudo isso está sendo dividido por 4, o denominador aqui é 4. Todos esses termos, todos esses fatores que estão dentro do parênteses, eles estão elevados a 2. Então vamos lá, por partes. O menos 1 está elevado a 2, o x na 4 também está elevado a 2, e o 4 ali do denominador também está elevado a 2, também está elevado ao quadrado. Resolvendo cada um deles, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, x na quarta elevado a 2 é x na 4 vezes 2, então o expoente de dentro vezes o expoente de fora. E aqui 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Agora só falta então fazer essa multiplicação do 4 vezes 2, que vai dar 8. Esse 1 aqui, 1x na 4 vezes 2, 1x na 8, na verdade o 1 não precisa aparecer aqui, mas ele está aqui, a gente tem que lembrar que existe o número 1 aqui. É 1x na 8 sobre 16, tá bem? Próximo exemplo. Agora, a parte do denominador, que é o nosso monômio. O nosso monômio está no denominador dessa fração, mas é o mesmo procedimento. Eleva-se todos os termos, todos os fatores ao quadrado também. Então vai ficar da seguinte forma. O menos 1 vai ficar elevado ao quadrado, que é o numerador.
O 4, que é o coeficiente numérico do monômio, também está elevado ao quadrado. E o x na 4, que é a parte literal, também está elevado a 2, está elevado ao quadrado. Resolvendo, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 4 ao quadrado dá 16, x na 4 vezes 2, x na 4 vezes 2, ó, o expoente de dentro vezes o de fora, então 4 vezes 2, isso vai dar x na 8. Então vai ser 1 sobre 16, x na 8, certo? Vamos agora então para a raiz quadrada de um monômio. Bom, é bem parecido o procedimento, tá? Para extrair a raiz quadrada de um monômio, bem parecido com a parte ali de potenciação. Então, para extrair a raiz quadrada de um monômio, a gente extrai a raiz quadrada do coeficiente, só que agora, ao invés de multiplicar, né, na potência ali, a gente multiplicava os expoentes. Agora a gente vai dividir o expoente de cada uma das variáveis por 2, porque a raiz é quadrada, então a gente vai dividir por 2. Da seguinte forma, vamos lá, vamos aos exemplos. Então, nosso primeiro aqui, a gente tem um monômio aqui dentro da raiz, né, que é 16x na 6. Então, olha aqui, o primeiro passo aqui que diz, a gente vai extrair a raiz quadrada do coeficiente. O coeficiente é o 16, né? Então, extraindo a raiz quadrada do 16, dá 4. Tá? Agora, a gente vai dividir o expoente de cada uma das variáveis por 2. A única variável que a gente tem aqui, né, a única letra, é o x. E o expoente dela é 6. Então, a gente vai dividir esse expoente 6 por 2. Esse 2 é o 2 da raiz quadrada, que não precisa aparecer aqui porque é quadrada, né? É 2. Então, vai ser x na 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá 3, então isso aqui fica 4x na 3. Vocês reparem que a raiz já sumiu, né? A gente já extraiu a raiz, tirou fora a raiz. Do 16, raiz de 16 deu 4, e do x na 6 deu x na 3. Tá? Próximo exemplo. 64x na 4, b na 2. Nosso monômio agora tem mais a parte literal maior aqui. Então, primeiro passo, extrai a raiz quadrada do coeficiente. 64, raiz quadrada é 8. Agora, os termos, as partes literais aqui, a parte literal dele que está composta com duas variáveis, a gente vai dividir o expoente de cada variável por 2. Então, o expoente do x é 4, eu vou dividir ele por 2. O expoente do b é 2, eu também vou dividir ele por 2. Resolvendo agora, fica 8x na 2, então, porque 4 dividido por 2 dá 2. E o b fica na 1, né, e aí não precisa colocar 1 aqui em cima, porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, 8x ao quadrado b é o resultado desse segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. Agora a gente tem uma raiz de uma fração aqui, né? Onde o nosso monômio está na parte do numerador, na parte de cima. Vamos lá, então. Extraindo, então, a raiz quadrada dos coeficientes que a gente tem aqui como coeficiente o 1 do x, né? Que não está aparecendo, não precisa nem colocar. E tem o outro coeficiente, outra parte que é numérica, que é o 9, também tem que extrair a raiz dele. Então, vai ser da seguinte forma. X na 2 dividido por 2, né? A gente divide o expoente da parte literal por 2. E aqui o 9, raiz quadrada do 9, é 3. Tá? Já tirei fora a raiz. Agora, só precisamos dividir isso aqui por 2, que vai dar 1, né? Então, fica x na 1, que não precisa aparecer 1, como eu já falei. Então, fica x sobre 3. Esse é o resultado. Próximo exemplo, agora a gente tem 16, raiz quadrada de 16 sobre y na 4. Mesmo processo. A gente vai extrair a raiz do 16, e a gente, que vai dar 4, né? E a gente vai dividir, então, agora esse expoente do y, que é 4, a gente vai dividir por 2, que é o 2 da raiz quadrada. Dessa forma. Então, 4 dividido por 2 dá 2, então fica 4 sobre y na 2. E esse é o resultado final, então, gente. Bom, a gente viu todos os exemplos aqui, todas as possibilidades aqui de exemplos de extração de raízes e de potências de monômios. Raízes quadradas, é claro. Bom, gente, ficam aqui alguns exercícios. Então, exercício 1 vai do A até o I, JK até o N. Do A até o N, o exercício 1. Aqui são potências, né? Agora, no exercício 2, que são as partes das raízes, vai do A até o K. Então, vocês têm bastante exercício aí para praticar. Esses exercícios estão lá na aula, no material impresso que eu coloquei no site da escola, está lá em PDF. Vocês têm lá o gabarito desses exercícios, está tudo lá. Então, vocês podem
conferir as respostas de vocês, se deu certo ou não. Né? Qualquer coisa, como eu já falei, podem mandar um e-mail que eu ajudo vocês, tá bem? Para a próxima aula, gente, a gente vai trabalhar então equações do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau. Tá? Não percam, próxima videoaula aí, tá, gente? Bons estudos a todos e aguardo vocês na próxima, então. Tchau, tchau, pessoal.